E aí pessoal, tudo certo? Vamos para mais uma aula sobre espelhos esféricos. Nessa aula nós vamos ver a formação de imagem nos espelhos côncavos e nos espelhos convexos. Então o primeiro caso que a gente tem para o espelho côncavo é quando o objeto está antes do centro de curvatura. Vamos usar os raios notáveis para poder ver a formação das imagens. Então é o seguinte, todo raio de luz que vem paralelo chega no espelho e é refletido passando pelo foco. Todo raio de luz que passa pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. E aonde tem o cruzamento dos raios de luz refletidos, a gente tem a formação da imagem, certo? Então a classificação dessa imagem, ela é uma imagem invertida, é uma imagem real e menor. Toda imagem invertida, pessoal, vai ser classificada como sendo uma imagem real, no caso dos espelhos. Segundo caso, quando o objeto estiver sobre o centro de curvatura. Vamos lá. Todo raio de luz que vai paralelo ao eixo principal é refletido passando pelo foco. Todo raio de luz que passa pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. Onde os raios de luz se cruzam, a gente tem a formação da imagem e teremos como classificação que essa imagem é invertida, ela é real e ela é igual, ou seja, ela tem o mesmo tamanho que o objeto. Terceira situação, que é quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco principal. Então vamos lá, todo raio de luz que vai paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Todo raio de luz que passa pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. E onde se cruzam os raios de luz, nós temos a formação da imagem. Essa imagem ela vai ser invertida, ela vai ser real e ela vai ser maior que o objeto. A quarta situação, que é quando o objeto está sobre o foco principal. Todo raio de luz que vai paralelo reflete pelo foco. Todo raio de luz que incide sobre o vértice é refletido com o mesmo ângulo em relação ao vértice. Nós temos que esses raios de luz são paralelos, ou seja, eles não vão se cruzar. Ou seja, se os raios de luz não se cruzam, não vai haver formação de imagem. Essa imagem pode ser chamada de imprópria ou ainda dizer que forma-se no infinito. A quinta situação é quando o objeto estiver entre o foco principal e o vértice do espelho. Todo raio de luz que vai paralelo ao eixo principal vai refletir pelo foco. Todo raio de luz que incide no vértice é refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. A gente vai fazer os prolongamentos desses raios de luz para trás do espelho e vai perceber que a imagem está se formando atrás do espelho. Então a classificação que nós vamos ter é a seguinte: essa é uma imagem direita, é uma imagem virtual e é uma imagem maior. Nos casos anteriores, pessoal, todas as imagens que eram invertidas eram consideradas reais. Nessa situação, a imagem é direita. Então, quando a imagem for direita, ela vai ser considerada virtual no caso dos espelhos, ok? E para os espelhos convexos, a gente tem um caso único. E temos o seguinte: todo raio de luz que vai paralelo ao eixo principal vai estar passando pelo foco do espelho. Lembrando que no caso do espelho convexo, o foco está atrás do espelho. Todo raio de luz que incide sobre o vértice vai ser refletido com um ângulo exatamente igual em relação ao eixo principal. Se a gente perceber, os raios de luz que são refletidos no espelho não vão se cruzar. Então a gente precisa fazer o prolongamento para trás do espelho. E percebe que essa imagem vai estar se formando atrás do espelho. Quais são as características de uma imagem formada por um espelho convexo? Essa imagem ela é direita, ela é virtual e ela é menor que o objeto. Por se tratar de um espelho convexo, é um caso único. Em qualquer local que você coloque o objeto,
a imagem vai ter essas características. E lembrando, né, que se a imagem é direita, automaticamente ela é virtual. Pessoal, é isso aí. Uma boa aula para vocês. Bons estudos. Até mais.